Lembro que para o mês de outubro, finais de outubro, princípios de novembro, vamos ter a administração do Crisma. Dom Bernard Felé vai visitar Espanha e Portugal e a ideia é que fazer a cerimónia aqui em Fátima. Então, para quem quiser receber o Crisma, quer seja por primeira vez, quer seja sua condição, é preciso, absolutamente preciso, a certidão de batismo. Tem de pedir na paróquia de onde foram batizados, pedir esta certidão de batismo. Sem certidão de batismo não há Crisma. Depois, quer seja o Padre José Maria, quer a mim, dar um nome e um contacto, um correio eletrónico ou um número de telefone, de maneira a poder preparar convenientemente esta cerimónia, repito, fins de outubro, ou mais provavelmente início do mês de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo 15, depois de Pentecostes, vemos Nosso Senhor chegando às portas desta aldeia. Era uma aldeia e continua a ser uma pequena aldeia, Naim. Nosso Senhor, acompanhado dos seus discípulos e de muita gente, diz o Evangelho, encontra-se com um cortejo fúnebre que conduz um morto ao seu túmulo. O falecido era um jovem, morto no seu auge, deixando a sua pobre mãe viúva em grande angústia. Perdido o marido, perdido o filho único, ela ficava completamente desprotegida. E o relato evangélico é muito breve e conciso. Nosso Senhor, para a procissão, diz à mãe para não chorar e, voltando-se para o jovem morto, ordena-lhe que se levante. E assim aconteceu. Foi uma das 3 ressurreições que operou Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Onde é que ficou a alma deste jovem? Porque deixou o corpo e depois recuperou o seu corpo, por vontade de Nosso Senhor, o dono da vida e da morte. Há quem responderia que esta alma ficou por aí, a vagar, não é? O interesse digamos, ao interesse crescente pelas religiões orientais que leva a esta crença na transmigração das almas. Esta ideia de que quando um ser humano morre, então a alma deixa o corpo para migrar, para reencarnar noutro corpo que pode nem sequer ser humano, dependendo da vida que foi vivida. E assim, de reencarnação em reencarnação, a alma vai sendo purificada. Repito, é uma crença de origem oriental, provém do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, e foi espalhada nos círculos da nova era. Isso sim, com alguns toques ocidentalizados que a tornaram na moda. E a versão mais difundida no Ocidente, graças a esta literatura gnóstica espiritualista, é muito mais sedutora porque deixa de lado o aspecto de redenção, de castigo nas vidas seguintes, para se concentrar mais num plano egocêntrico. Autorrealização, maturidade espiritual, evolução, acumulação de experiências. Este aspecto que sublinha é a nova era para manter, digamos, esta armadilha do demónio para afastar as almas de Deus. Porque esta crença neste engano que é a reencarnação, se calhar porque não deixa de ser uma espécie de consolo. Embora não apresente nenhum fundamento bíblico, embora nenhuma prova empírica ou científica tenha lugar, embora não exista qualquer substrato lógico, não deixa de ser uma tentação ao comodismo. Ao comodismo. Uma tentação, sim, é como nos jogos das crianças. É jogar, perdem a vida, sim, mas quando o jogo acaba, recomeçamos de novo. Esta ideia de que tudo pode recomeçar, que tudo tem remédio, só que a vida não é um jogo. E cada passo dado tem consequências, às vezes irreversíveis e nem sempre todas agradáveis. Não é possível enganar-se. Existe uma só vida e não se pode sempre recomeçar. A reencarnação foi sempre condenada pela Igreja e há motivos. Vou citar 3 razões principais. Porque não deixa de ser uma doutrina bastante estendida, não é? E nós, como católicos, devemos saber porquê eu não acredito na reencarnação. Primeiro, porque é totalmente incompatível com a fé na ressurreição dos corpos. E São Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz
está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Nós sabemos que depois desta vida vamos ser julgados por Deus e vai ter lugar esta eternidade. Passaremos, se calhar, pelo purgatório, mas o fim do homem é o céu ou o inferno. Não há outra alternativa. São Paulo, quando explica a ressurreição de Cristo, aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, mostra como se nós ressuscitamos é porque Cristo ressuscitou. E esta ressurreição não só é uma vida nova, é uma vida definitiva. É definitiva. Não é um passeio por corpos diferentes. Quando Nosso Senhor se dirige ao bom ladrão, lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não encontramos um ladrão com karmas, com reencarnações. Não, é um ladrão que vai alcançar o seu supremo porque Deus, o Senhor, perdoou-lhe os seus pecados por causa da sua contrição e então diz: hoje estarás comigo no paraíso. A doutrina católica mostra que a morte é o fim da nossa peregrinação terrena. É o fim também de um tempo da graça. É o fim também do tempo da misericórdia que Deus oferece a cada homem para decidir o seu destino final. Primeiro motivo, oposto à ressurreição dos corpos. Segundo motivo, pelo qual um católico não pode aceitar a reencarnação, é que a reencarnação centra a salvação do homem nele mesmo. Nega o papel fundamental de Cristo, da misericórdia do Pai Eterno, que vai redimir o homem do seu mal, que é o pecado. Na reencarnação não. É o homem, o seu próprio Salvador, que paga pelos seus males em outras existências. Para um homem de bem pode ser mais ou menos atrativo. Para um homem de mal, um homem que praticou muitas maldades, só resta o desespero. A vida é pagar pelas faltas cometidas e terei de pagar implacavelmente por tudo isso. Daí que a reencarnação coloca em xeque a misericórdia de Deus. Um Deus que perdoa, que redime o pecado. Uma verdade tal predicada por Nosso Senhor, capítulo 15 de São Lucas, a ovelha perdida, o filho pródigo. Não, a reencarnação coloca a completa existência humana sob leis quase mecânicas e implacáveis do karma. Contra um Deus pessoal que ama a sua criatura e que quer o seu bem sobrenatural, encontramos-nos como um homem sozinho que é o único responsável pela sua salvação individual. Então, segundo motivo, deixa o homem sozinho diante do pecado. Terceira razão é evitar esta noção do sofrimento. É uma rebelião contra esta ideia do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento é fruto do pecado original. Este pecado original que todo ser humano hereda de geração em geração. Mas por uma superabundância de amor, Nosso Senhor quis encarnar-se. Quis também conhecer o sofrimento e a morte. E quis sair vitorioso, atenção, santificar a dor, torná-la instrumento de salvação. Depois da redenção de Nosso Senhor, este sofrimento muda o seu rosto, no sentido em que torna-se redentor e é o lugar de encontro e de união com Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós rejeitarmos o sofrimento dos inocentes, então estamos rejeitando o justo que sofre por excelência, que é Nosso Senhor, que vem à nossa procura no meio da miséria e suporta, Ele, os pecados do mundo. Para aquele que tem fé, o sofrimento é uma colaboração no trabalho da salvação própria e alheia. O católico sabe que não é só aceitar o sofrimento, é também procurá-lo voluntariamente a fim de reparar por amor as ofensas feitas a Deus e unir-se também ao Cristo sofrente, tal como Sirineu acompanha Jesus até o Calvário. Daí que o sofrimento não está necessariamente ligado ao demérito das almas, não. É um sinal de predileção de Deus. Então, o primeiro motivo, contrário à ressurreição dos corpos, a esta realidade definitiva que tem lugar depois da nossa morte. Segunda razão, o facto de que deixamos de lado a redenção de Cristo. É cada um que opera o pago pelas suas dívidas. Terceiro, esta ideia do sofrimento que fica afastada. Não queremos sofrimento. Então, evadimos a nossa alma desta noção tão necessária na vida, já não digo cristã,
sino na vida humana, porque o sofrimento está na vida humana. Só que o católico sabe porquê é que sofre, o que há detrás de cada sofrimento. Daí que temos de pedir a Nosso Senhor simplesmente esta gran fé na ressurreição. Hoje São Paulo na epístola dizia muito bem: o homem colherá o que tiver semeado. É isso. Quem semeia na sua carne, colherá da carne na corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, muito especialmente aos nossos irmãos na fé. Façamos o bem a todos. O Evangelho de hoje é simplesmente uma lição de esperança, uma esperança que só Deus pode transmitir. Preparando um sermão, li um texto que é engraçado. É porque diz assim: o homem, no decurso da sua vida, trabalha em média 136.000 horas. Dorme por volta das 210.000 horas. Come 3.360 quilos de pão. 24.360 ovos e 8.900 quilos de vegetais. Usa por volta dos 500 tubos de pasta de dentes. Submete-se a 3 operações cirúrgicas. Faz a barba 18.000 vezes. Lava as mãos mais de 89.000 vezes. Pô, agora com o Covid, imagina, multiplica ainda mais. Sopra o nariz 14.000 vezes e respira cerca de 500 milhões de vezes. Sim, tudo isto, quantas vezes e quantas horas, mas absolutamente todo o homem, crente ou não, morre uma só vez. E esta é a lição do Evangelho de hoje. Temos de preparar a nossa morte. E antes, precisamente, que a cortina da vida caia, Deus dá-nos um único tempo que alguma vez teremos, é aproveitar este tempo. É a lição do Evangelho de hoje. Aproveitemos o tempo. Este tempo que já é uma preparação para a eternidade. De nós depende que este tempo seja bem aproveitado ou mal aproveitado. Então, confiamos a Nossa Senhora este tempo que nos falta a cada um de nós. Confiamos a Nossa Senhora, a nossa alma. Sim, está nas mãos de Deus, mas também está nas nossas mãos. Está em mãos da Nossa Senhora, que ela seja encarregada de fazer-nos acabar bem esta peregrinação. Que ela, que é a porta do céu, nos ajude a alcançar a preencher com as melhores obras de caridade o tempo que Deus nos concede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.